De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super legal e eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar, de um lado ou do outro. Convidamos mais uma vez nossa nutróloga querida, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Com uma mesa toda especial, dividida, porém, ao mesmo tempo, são situações que a gente coloca tudo no mesmo lado. E pode ser que nós tenhamos aí objetivos diferentes sem saber, ou mesmo estejamos fazendo uma estratégia, então, traçando uma estratégia que não vai ser efetiva, né, doutora? Com certeza. E agora, inverno, verão, a gente já se preparando para o verão e é a hora que a gente procura tratamentos. Então, como eu vou saber se eu preciso de um tratamento estético para aquilo que está me incomodando ou se eu preciso de um tratamento metabólico mais profundo? Porque isso também causa muita frustração, né, Carol? Eu tô doente, eu tô precisando de um tratamento metabólico. Se eu faço um tratamento estético nesse momento, eu não vou chegar naquele objetivo que eu quero. É verdade. Então você vai jogar tudo no mesmo saco e vai falar, nossa, não serve, tratamento estético é ruim, eu não quero me tratar mais, ou eu não emagreço de jeito nenhum, sabe? Vai jogando a nossa autoestima lá para baixo. Sem dúvida. E aí a gente não quer se tratar mesmo. Então vamos entender um pouquinho o que procurar, o que esperar de cada tratamento, qual tipo de profissional procurar para esse tipo de tratamento, para quê? Para que ele seja efetivo, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo mais rápido, porque a gente é muito estimulado por resultado, né, Carol? Quando a gente chega no nosso resultado, quando o nosso sonho... O resultado é a motivação, gente. É a motivação. Então, se a gente sabe o que está fazendo e se a gente espera o certo de cada tratamento, tudo dá certo. Concordo. Vamos começar falando da questão, então, metabólica, que acredito aí que seja não mais importante, mas que talvez a gente englobe mais coisas, doutora? Então, vamos lá. Uma mulher que engordou nesse período está muito comum. Aí começa a se incomodar com o quê? Com a celulite, Carol. Aí você fala, putz, celulite é um tratamento estético. Mas a gente tem que avaliar essa celulite. Como que ela apareceu, ela já existia, ela tem fibrose ou não e ela causa dor. Se for uma celulite muito dolorosa, vamos acender a nossa luzinha. Não é estética, ela precisa mudar outra coisa. Precisa mudar outra coisa. E às vezes, se o peso mudou na balança, não mudou muito, mas mudou, pode estar acontecendo algum descontrole hormonal, que aquela celulite é a nossa o primeiro sinal de que algo está acontecendo errado. Entendi. Então, se ela for tratar estético, não vai funcionar. Entendi. Se ela for lá só fazer um aparelho superficial ou fazer uma drenagem, vai melhorar no momento. Mas a doença de base, o que está acontecendo por trás, vai continuar acontecendo. Perfeito. Tá? Então aí vai gerar aquela frustração toda. Putz, tratei minha celulite, não durou nada, ela voltou. Gasta-se às vezes muito, né? Porque o tratamento estético não é barato, não, muitas vezes é até inacessível para o tanto de sessões que são necessárias, etc. E que no final não vai dar o resultado se não tiver o outro lado. Se não tiver o outro lado. Outra coisa também que chama bastante atenção, estria. Mulher não gosta de estria, principalmente aquelas que engravidaram ou que perderam muito peso. Então a gente tem que entender esse papel da estria. Se a estria está vermelhinha, ela é recente. Se a estria está vermelhinha, a nossa pele está sendo repuxada e está criando uma inflamação recente ali. Tá. É diferente daquela estria pós-gravidez, que a barriga distendeu e voltou e fica parecendo, sabe, aquele balãozinho murcho? Sim. Essa estria do balãozinho murcho, ela é estética, a gente consegue tratar e muitas vezes, quando ela é muito larga, quando ela é muito difícil de tratamento, a gente tem que fazer até uma plástica para tirá-la. Tá. A vermelhinha não. Ela pode ser um sinal importantíssimo de doença metabólica. Existem doenças como Cushing, lógico, é uma doença rara e grave, que deixam estrias enormes vermelhas, principalmente na adolescência. E ela é uma doença metabólica? Ela é uma doença metabólica. É o excesso de cortisol. Que coisa. Então, ela é um sinal importantíssimo. Então, se você está em casa e está vendo uma estria aparecendo vermelha, se ela for fininha, uma única, ok, mas se são muitas, se isso vem junto com uma obesidade centrípeta, que a gente chama aquela gordurinha que vem aqui no meio da barriga, aquela barriguinha, vamos dar uma investigada? Não vamos deixar isso passar?
Porque pode não ser só estético. Pode não ser só estético. E isso é bem importante. Quando você vai ao médico, a gente fica assim. Eu falo que eu começo a examinar meu paciente da sala de estar. É o jeito que anda, é o jeito que conversa. Se tem bolsinha embaixo dos olhos, que é sinal de inchaço, edema. Ah, é? Isso também é muito importante, porque assim, se você está acordando inchada, gente, tem alguma coisa errada, que é a hora que o corpo está se neutralizando à noite. Como é que a gente sabe, doutora, o que é acordar inchado, assim? Você acorda, o teu anel não entra no dedo. Você tirou para dormir e vai colocar, entra com dificuldade. Tá. Você tem aquele sinalzinho que a gente chama cacifo, que você pega a perna, aperta em cima do ossinho, tira o dedo e ainda tá abaulado. Em cima do ossinho, tá? Em cima do ossinho da perna, tá? Você dormiu, teoricamente, você dormiu com o pezinho para cima. Então, Sim. a circulação é muito facilitada. Se esse edema acontecer só à tarde, estou sentada, a posição do sentar, ele prende um pouco as nossas artérias e veias. Sim. Então, a gente tem uma dificuldade de retorno. E agora está tendo muito home office, às vezes a gente fica horas e horas e horas sentado em casa e nem percebe. E isso pode aumentar edema Edema e o inchaço. E o inchaço, mas periférico de pé, não de braços e mãos, e no fim do dia. Agora, eu dormi, acordei inchada, bolsinha embaixo dos olhos, dedinho inchado. Opa, alguma coisa de estranho está acontecendo. Vai fazer xixi de manhã, é pouquinho xixi. E o xixi já é mais escuro, porque a gente acumula, é como se acumulasse 12 horas. Sim. Mais um sinal. Opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Tipo, o meu rim não está fazendo o papel dele durante a noite que ele tinha que fazer. Entendi. Então, a gente tem que investigar. Então, esses dois tipos de edema são muito importantes e entender isso, se conhecer é muito importante. Ah, começou há um mês atrás? Começou há 2 meses? Começou depois que eu comecei a tomar um remédio ou que eu parei um remédio? Isso, doutora, a gente tem que, a gente pode colocar numa situação que pode ser um problema metabólico quando ele tem uma repetição, quando o evento se repete, ou, por exemplo, essa questão do inchaço, até gosto de destacar, porque a gente sabe que as mulheres têm aí todo um problema com a questão hormonal, com os ciclos menstruais, enfim, tudo isso pode entrar também nesse bolo. No entanto, uma alimentação de um dia anterior, com muito sódio, então um super churrasco, uma comida japonesa com muito sódio, né? No dia seguinte pode refletir com o inchaço, isso ser pontual também? Sim, pode ser pontual e a gente tem que marcar isso. Comi tal coisa, acordei inchada. Vamos fazer um caderninho e colocar o que comeu no dia anterior? Vamos colocar no período do ciclo que a gente está? E vamos nos entender, porque falta muito isso, a gente se enxergar como pessoa, como mulher, como dona de casa. Ok, eu posso trabalhar mais, chegar muito cansada, dormir muito mal, mas isso pode estar acontecendo repetidamente sem ter causa. Então, as coisas sem causa são as importantes que a gente tem que entender. E isso também se reflete em tudo, reflete até no cabelo, Carol. Verdade. Porque a gente vai olhar a nossa pele. Uma coisa é uma pele envelhecida com o tempo. O tempo vai passando, a gente acabou de falar, uma matéria super legal sobre pele, mas eu tô tendo muitas rugas, minha pele tá ressecada e meu cabelo tá caindo, minha unha fraca. Ah, vou fazer um tratamento estético para isso. Vou lá, eu trouxe até umas balinhas de colágeno, vou comer um chocolatinho, que agora tá super na moda, que diminui, que aumenta, aumenta as minerais para melhorar o cabelo. Será que isso vai funcionar? Será que eu não posso ter uma doença metabólica por trás disso? Verdade. Sabe? Então, isso também é um sinal. Se isso está perdurando, se você não tem, você tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, não toma muito sol, por que a sua pele estaria envelhecida? Se você come bem, tem os nutrientes básicos, por que o cabelo está caindo? Pode ter uma doença por trás. E o importante é a gente diagnosticar isso cedo, porque o tratamento, quanto mais cedo acontece, mais fácil e menos remédio a gente toma. Sem dúvida. E mais barato. Então, vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Na volta, vamos contar um pouquinho como funcionaria pensando assim. Então, quem tem, pensando na questão metabólica, quais são, né, como a gente ataca isso para melhorar o todo e pensando para as pessoas que só vão ter realmente a questão estética para cuidar, o que você destacaria que vai ser efetivo?
doutora já está me esperando para a gente citar aqui algumas situações, então, que podem ser aquele pontapé inicial ou para melhorar a síndrome metabólica ou para as questões estéticas. Então, Carol, uma coisa que eu também queria falar para vocês é assim, se vocês têm alguma mancha no corpo, vamos prestar atenção nessa mancha. Porque agora é verão, a gente acha que tudo é melasma, Carol. É verdade. Se você tem aquelas manchinhas escuras no pescoço, nas dobrinhas, aquela mancha grande embaixo do braço, isso é sinal de resistência insulínica. É um sinal gravíssimo de pré-diabetes, até diabetes, Carol. Jura, doutora? Eu não sabia. Sim. Pode ter manifestação cutânea? Então cutânea, isso se chama cantose. Não precisa lembrar o nome, tá? Eu falei aqui só de curiosidade, mas assim, eu tô vendo, eu tenho minha filha lá que tá escurecendo o cantinho do corpo. Vamos procurar um médico? Porque isso aí é muito importante, até para quando eu pensei nessa pauta, quando a gente pensou juntas, isso aí foi uma das coisas que eu queria mais dizer, mais falar, porque é uma doença muito silenciosa. Às vezes muda a vida da pessoa a gente saber essa diquinha. Sem dúvida. E quando a gente fala de doença metabólica e pensando na questão da resistência insulínica, é muita gente, né, doutora? A gente acha que pode ser uma coisa que não é comum, mas é mais comum do que a gente imagina, exatamente porque vem de hábitos ruins, muitas vezes. Vem de hábitos ruins, vem de obesidade. A gente nunca na vida achou que a obesidade fosse tão grave quanto está sendo agora nos últimos 2 anos. Tá? A obesidade está sendo um dos maiores fatores de risco para várias doenças, que as pessoas estão engordando, além de terem doenças mais graves por causa da obesidade, elas ficam mais debilitadas e demoram muito tempo para se recuperar depois disso. Então, resistência insulínica está diretamente ligada à obesidade. Então, tratar a obesidade. E, assim, outra coisa que a gente tem que descobrir são as diferenças entre gorduras, né? Se aquela gordura é uma gordura de quadril, Carol, que tem aquela gordura que parece aquele aspecto de laranjinha, que você passa na mão, que é uma gordura mais celulítica, ela é uma gordura mais estética. Não que a obesidade seja estética, mas ok. Agora, se essa gordura vem de um abdômen duro, uma gordura centrípeta, muito cuidado com essa gordura, provavelmente ela tem alguma doença metabólica envolvida nela. Então não adianta fazer tratamento estético nesse momento. Num segundo momento, a gente pode até pensar numa harmonização corporal. Tá. Que seria uma melhora do corpo no geral. Mas, o primeiro passo é emagrecer e mudar os hábitos. Que está aí do seu lado. Que está aqui, tem celulite. Aqui algumas... Aqui, ó, tem manchas escuras pelo corpo, isso tudo é metabólico, tá? Dificuldade de controlar o que comer. Isso pode também ser o nosso primeiro evento, Carol. Tá. Eu preciso emagrecer, tô conseguindo emagrecer sozinho? Não. Vou ficar insistindo nisso? Eu não tô conseguindo, gente. Não insista numa coisa que não vai pra frente. É verdade. Sabe? Tratamento estético é para aquela pessoa muito regrada. É para aquela pessoa que você deu uma dieta para ela, ela segue com uma facilidade muito grande, tranquila. Eu consigo escolher meus alimentos, eu consigo dormir com fome. Porque você sabe, a regra do emagrecer com saúde é dormir com fome. Pois é, já ouvi, tá com fome, bebe água, né? À noite. Brincadeira, tá, gente? Só uma piada. Não, tô piada. Assim, dormir com doutor, fome. a gente tem que falar, porque às vezes, né, a gente sabe que algumas coisas que a gente fala podem soar diferente, não, mas é uma brincadeira, mas que não é assim, precisa de uma orientação médica. É igual também, obviamente. dormir com fome, não é para dormir com fome, Exatamente. É para você comer coisas leves à noite e não subir sua glicemia à noite, porque à noite teu corpo tem que trabalhar em muitos projetos e não na digestão. Tá. Esse é o primeiro passo pensando. Agora, tem toda a cascata hormonal que está envolvida e que médico que precisa estar junto para poder avaliar, né, doutor? Não tem jeito. Endócrino é um médico muito interessante. Se você for mais idoso, um geriatra pode te ajudar, sabe? Agora, pediatra pode ajudar seu filho, se ele estiver engordando muito, ele é que chama. O nutrólogo é um médico mais específico, então às vezes se a gente está numa cidade menor, vai ser muito difícil você achar um nutrólogo à disposição, mas não é por isso que você não vai passar, passe no seu clínico e fale suas queixas. Verdade. Porque às vezes um exame de rotina já te ajuda muito a elucidar as diferenças, se é só um erro alimentar, se tem alguma coisa por trás, se alguma glândula está funcionando diferente.
Outra coisa também que pode chamar a atenção, olho seco. Carol, a gente nunca lembra dos olhos, porque eles estão ali e eles funcionam muito. Se a gente está acordando com dor ocular, dor retroocular, Tá. e esse olho, você está piscando muito, fragilidade à luz, muito cuidado. Pode ter uma doença metabólica por trás disso. Envolvida. Se a gente está tendo uma perda visual de campo. O que Tá. é isso? Quando você olha a lateral, você põe o dedinho assim, ó, putz, não enxergo meu dedinho. Mesmo olhando para frente, você enxerga que ele está aqui. Aham. Opa! Pode ser um problema metabólico. Olha que interessante. Agora, eu vou citar umas aqui do lado de cá, das queixas, então, das questões que podem ter um resultado efetivo se buscarem tratamentos estéticos e que não precisam de uma mudança, enfim, em todo o estilo de vida. Então, aqui, você colocou como gordura geral. É aquela gordurinha, celulitinha leve, aquela gordurinha que não é Que você concentrada. pega como se fosse um adipômetro, assim, você puxa. Tá. Ok. Aqui, consegue fazer dieta, então recebeu ali um plano alimentar e consegue seguir de forma tranquila. Essa pessoa pode ser que com o tratamento estético e a dieta, certinho. Consiga. Celulite aspecto a casca de laranja, que é a mais comum até, né? Que não dói. Aquela que não dói, aquela que é leve, que é uma celulitinha superficial, Tá. tá? Flacidez, então a pessoa tá ali num peso adequado, enfim, mas ela tem uma queixa de só flacidez. É como pós-gestação, né, Carol? Que é uma queixa de flacidez muito comum, tá? Aí tratamentos Tratamentos estéticos podem ser efetivos. Aqui, manchas de sol, então quando elas não têm um fundo metabólico. Quando elas não têm um fundo metabólico, não é essas típicas de acantose. Ok, a gente pode fazer um laser, a gente pode fazer um tratamento estético, um peeling, Tá. e elas vão melhorar. Tá? E ainda as estrias brancas, como você comentou no início, que muito provavelmente vão ter um efeito com tratamentos estéticos, diferente das estrias vermelhas que podem estar indicando algum problema no geral, né? Sim. Mas você trouxe umas coisinhas aqui, doutora. Eu adoro essas novidades. A gente tem enzimas, as enzimas servem, porque enzimas são remédios injetáveis, vamos falar assim, injetáveis que eles servem para todos esses tipos de gordurinha, inclusive eles tratam as doenças metabólicas também. Tá. Para flacidez, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de creminhos e eles já vêm até com aplicadores, Carol. É eficiente. Muito legal. Então, para quem precisa, quer modular isso, a gente pode usar creminhos. Hoje em dia, a gente tem uma gama de remédios, medicamentos que nem tem cara de remédio, medicamentos, são suplementos que podem vir em forma de gominha, que te ajudam na flacidez, melhora a hidratação do cabelo. Verdade. Então, vários suplementos também, via oral, né? Via oral. Que a gente pode fazer. Existem até alguns tipos de chocolatinho, que a gente põe alguns ativos dentro, que diminui a vontade de comer açúcar. Aí o você é bom pra chocolate é Gláucia. muito bom para isso. Hein, Gláucia? Ó, você tem que experimentar, porque é chocolatinho, então ele tem um doce, ele tem ele tem cacau. Sabor de chocolate. Só que tem os ativos, você não come outro doce, Gláucia. Esse aí esse aí foi pra ela. Vamos mandar pra Gláucia depois para experimentar. Você experimenta, viu? Então, assim, a gente tem muita coisa hoje no mercado que pode nos ajudar dos dois lados. O que a gente não deve fazer é deixar uma doença agindo, a gente ter medo do diagnóstico e não procurar o médico, não entender o que está acontecendo, ficar com medo agora nesse período de procurar o médico também, porque eu não vou no hospital. Mas hoje existem clínicas que não trabalham com nada, que são bem específicas e que você pode ir tranquilamente e tirar suas dúvidas. Até laboratórios também, que só estão trabalhando sem doenças infecto-contagiosas e tal. E até as próprias consultas online, que têm funcionado muito, pelo menos para esse momento, com as queixas, né? Quando você consegue entender as queixas, o médico já imagina ali o que está acontecendo no geral, né? Com essas indicações de queixa, mesmo que você não esteja ainda examinando, que é o mais eficiente, é o fundamental. Mas eu acho que tem ajudado também, né? As consultas online. Não, ajudado muito, a gente tira dúvidas. Eu acho que a gente não pode ficar com dúvida. E a gente não pode deixar 1 quilo virar 2, Carol. A gente sabe o quanto é difícil. Uma coisa é você estar lá emagrecendo 2 quilinhos, 3 quilinhos. Até no meu Instagram esses dias eu perguntei, eu quero emagrecer. E você? Aí todo mundo, nossa, tô tentando, nossa, eu quero. Quando você tem 2 quilos para emagrecer, é muito fácil. Quando você tem 10,
Aí o desânimo já começa a bater, que você fica pensando lá na frente, quando isso vai acontecer? Não, eu tenho que começar. Verdade. Eu tenho que começar e eu não posso deixar isso evoluir. O que eu estou vendo hoje em dia? Que as pessoas estão cada vez com mais medo. Medo de se deparar com a necessidade de se tratar, tá? Então, assim, ganhei peso na pandemia, e daí? Agora eu vou colocar uma roupa de frio e vou ficar por isso mesmo, que eu não vou ver. Ah, daqui a pouco eu começo. Daqui a pouco eu começo. Quando você for começar, esse 1 quilo virou 2, 3, 4, 5, 6. Aí um tratamento que duraria 3 meses, 4 meses para te reeducar, vão virar 6 meses para te reeducar. E tem uma questão que você diz, doutora, como médica, com a sua prática clínica de enxergar o outro lado, das pessoas irem jogando para frente para procurar essa ajuda, aí depois eu começo. Por quê? Porque muitas vezes sabem que é claro que a mudança de hábitos e essa dedicação, ela traz um sofrimento. Sim. Porque nos tira da zona de conforto, gente. Só que eu acho que aí o ponto de partida é entender que a gente não pode viver só nessa zona de conforto, que nós temos os nossos sacrifícios como seres humanos e que depende, né, também para as coisas darem certo, que a gente dê esse passo e que tope sofrer um pouquinho para colher lá na frente momentos outros objetivos, que no caso aqui é uma saúde preservada, ou se for o seu objetivo estético também, que venha um resultado estético, não é? É isso, tem que colocar na balança, né? E Carol, às vezes não é tão, o sacrifício não é tão grande assim, não dói tanto. É verdade. Existem algumas mudanças que a gente pode fazer e a gente até estava conversando aqui antes, às vezes o saudável não emagrece. Então isso também te leva a, nossa, agora eu tô comendo só frutas naturais, eu tô comendo aveia, eu tô fazendo não sei o que, eu não emagreço 1 grama. Ai, mas agora é suco de abacate. Às vezes a caloria tá extrapolando, você não vai conseguir. Verdade. Então você precisa de ajuda para entender o teu processo. Não existe um processo único para todo mundo. Os processos de emagrecimento, eles são adaptáveis. Sem dúvida. Então, não é porque é sofrido para mim, vai ser sofrido para você. E às vezes pequenas mudanças vão dar uma diferença enorme no final do trajeto, sabe? Então é isso, a gente tem que estimular as pessoas a procurarem, a ter medo das doenças, porque são doenças silenciosas, doenças metabólicas. Por que eu bato muito nisso? São doenças silenciosas. E, doutora, para encerrar, você falou uma coisa que eu comentei nessa semana nas minhas redes sociais, foi uma coisa muito interessante. Até pediram para botar nos destaques, eu me embanando tudo, não consegui botar nos destaques, mas vale aqui o seu olhar e a sua resposta médica, né? As pessoas não têm ideia, por exemplo, do quanto a gente gasta sem fazer nada. A gente tem a impressão que o nosso corpo gasta muito, né? Para gastar muito, a gente tem que ter muito músculo, certo? Para gastar muito, a gente tem que ter muito músculo. Já é músculo. difícil conseguir. Que foi o que eu comentei. E aí eu falei do tal do déficit calórico, que é algo importante para que a gente tenha a perda de peso. Agora me diga, para que a gente saiba essa queima basal, o que é hoje mais eficiente para descobrir a queima basal individualizada? São os aparelhos que fazem isso? A gente tem aparelhos hoje e até mesmo, não tem acesso a esse tipo de aparelho. A gente pode fazer cálculos pelo peso, pela massa corporal, pode usar uma DEXA, ou então a gente pode fazer testes metabólicos mesmo, com alimentação, e tirando o tipo de alimentação e colocando, que às vezes é mais simples para as pessoas que não têm muito acesso a grandes aparelhos. Tá. O importante é a gente começar, o importante é a gente testar, o importante é você saber o que funciona para o seu corpo e o que funciona para a sua rotina. E para ser constante, né? E para ser constante, por isso, você tem que ter uma rotina constante e aquilo ali tem que ser bom para você, senão você não consegue, você não vai continuar fazendo. Tá, e tenho certeza que muita gente se identificou, ficou com aquela interrogação de lá ou cá, vou procurar um tratamento estético ou não, vou partir para uma mudança, né, muitas vezes que vai ser mais efetiva, talvez que demore um pouquinho mais para ver o resultado, mas que de fato ele vai ser completo e para levar para a vida toda. E também não ter medo das muletas, que às vezes a gente precisa de um remédio sim, às vezes a gente precisa de um médico sim. Verdade. Então não tenha medo, porque isso tá aqui para te ajudar, ninguém vai te prescrever alguma coisa para te fazer mal. É verdade. Tem que confiar, né? Só que tem que dar o primeiro passo. Tem que dar. Vai lá no Instagram da doutora que tem muitas dicas, inclusive agora a doutora indo para a cozinha, gostei. Você viu? Eu vi risotinho com arroz de coco. Lembrei de você. Olha, eu vi tudo, eu amei. Um dia tem que vir fazer aqui, né, Glaucia?
Vai lá no Insta, doutora abreviado Ana Luísa Vilela, doutora abreviado Ana Luísa Vilela, tudo junto para você encontrar um trabalho e saber mais sobre todas essas possibilidades. Um beijo enorme. Até a próxima. Beijo, adoro!